Olá, seja bem-vindo ao Câmara Recebe, programa que semanalmente recebe um convidado para debater com você, riopretense, assuntos de interesse da nossa sociedade. Hoje temos a honra de receber o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Elias Rosa. No Ministério Público desde 1986, Dr. Márcio ocupa pela segunda vez um dos cargos mais importantes do nosso Estado. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente. E eu começo perguntando como é chefiar o Ministério Público, essa que é uma das instituições mais importantes do nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, saúdo a todos os nossos telespectadores, cumprimento também a Câmara Municipal de Rio Preto. O desafio de chefiar o Ministério Público do Estado de São Paulo é muito grande, né? Não é pequeno em razão da enormidade que representa o nosso Estado, as questões complexas da sociedade paulista, mas, por outro lado, é muito reconfortante trabalhar com promotores e com promotoras de justiça absolutamente entregues para o trabalho, para a renovação diária dos seus compromissos de prestar um bom serviço à população. Eu diria que chefiar o Ministério Público é muito difícil, mas eu tenho ao meu lado a melhor equipe de profissionais na área do direito, que são os nossos colegas promotores e procuradores. Qual o principal desafio hoje da instituição? Qual a grande dificuldade que o senhor vê no Ministério Público? Olha, os desafios e as dificuldades do Ministério Público são principalmente aquelas que dizem respeito às áreas de nossa atuação. Nós temos um problema gravíssimo na área de combate à criminalidade, uma sensação de insegurança na população. Isso não é um problema da região de Rio Preto, isso acontece em todos os centros urbanos, em todo o Estado. Por maior que seja um investimento que o Estado realize neste campo, por maior que seja boa vontade dos governantes, não é? O fato é que nós temos índices crescentes de criminalidade, a necessidade de que a justiça penal atue com adequação, com rapidez e com eficiência. Esse é um desafio importante para o Ministério Público. Afora isto, há questões que não são de natureza penal, mas que dizem respeito, por exemplo, à questão hídrica, o meio ambiente, a defesa do consumidor, infância e juventude, idosos, que são áreas de atuação do Ministério Público, e uma mazela terrível da nossa República, que é o combate à corrupção. Então, esses são os grandes desafios contemporâneos. Sem dúvida, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre corrupção. Queria tocar num assunto com o senhor que deu muito o que falar, está um pouco adormecido, mas esse assunto ainda existe, que é a PEC 1 de 2013, que tramita, está congelada na Assembleia, mas está lá, que é aquela proposta do deputado Campos Machado de concentrar no Procurador-Geral de Justiça todos os inquéritos de improbidade contra políticos. Como é que o senhor analisa essa história? Isso já não devia ter sido resolvido de uma vez por todas? Eu sou radicalmente contrário à proposta, deixei claro isso, e tenho até uma alternativa, se um dia essa proposta vier a ser aprovada, que é o da delegação imediata de todos os procedimentos para os próprios promotores, né? O meu compromisso é este, e eu acho que todo Procurador-Geral de Justiça deve firmar esse pacto de que, em sendo eventualmente aprovada uma iniciativa dessa natureza, haja a delegação. Porque é óbvio que os promotores atuam com independência e o procurador-geral também atua com independência. Mas é impraticável que uma só pessoa se responsabilize pela investigação de toda a classe política do Estado de São Paulo. Isso impossível, né? É impossível, é um trabalho invencível e só se resolve de duas maneiras. Ou se abandona essa proposta, o que ainda não ocorreu, ou então que haja delegação e tudo continua como está. Questão do foro privilegiado. O senhor acha que deve existir a prerrogativa de foro para autoridades? Olha, esse é um exemplo muito bom, Alexandre, pelo seguinte: nós, ao longo dos anos, e eu fui um deles, sempre fui muito crítico do foro por prerrogativa de função, porque acho que quebra o princípio da isonomia ou da igualdade, todos devem responder do mesmo modo. Mas, por outro lado, a ação penal 470, como agora as operações Lava Jato, vem demonstrando que o foro por prerrogativa pode funcionar adequadamente, assegurando maior rapidez, inclusive. Então, boa parte da crítica que havia em relação ao foro não era tanto em razão
da existência do foro, mas era do não funcionamento, de uma não resposta, sobretudo do judiciário, frente a este problema, crimes contra a administração ou atos de improbidade e corrupção. Eu, na atualidade, já me convenci de que algumas figuras da República precisam ter foro por prerrogativa de função. Sobretudo porque o crime ou o ato pode ser praticado não na sede, no local em que a pessoa se acha, mas em qualquer parte do território nacional. E é inviável que ele próprio se defenda, tendo que se deslocar por diversos juízos. Então, não é desarrazoado que exista o foro, mas o foro precisa funcionar, como esses exemplos que nós acabamos de dar, não é? A ação penal 470 e agora, mais recentemente, a Lava Jato. Lava Jato. A ação penal 470, para quem não sabe, é o famoso mensalão, né, doutor? Doutor, falando um pouquinho da Lava Jato, o senhor acha que é um marco aí, não só para o Ministério Público, no caso federal, no combate à corrupção? E queria perguntar se o MP estadual paulista tem participado, colaborado de alguma maneira com as investigações. Olha, eu acho que é um marco para a administração pública brasileira, para a vida política brasileira. É uma crise que se desencadeia a partir de fatos gravíssimos. Destes fatos gravíssimos não decorre nada de bom, a não ser a circunstância de que as instituições estão funcionando, o que é um ganho interessante, sobretudo para a população, e que mostra que a grande opção é a via democrática. Né? Se não estivéssemos num período de normalidade democrática, provavelmente esses escândalos sequer seriam investigados, quanto mais as autoridades responsabilizadas. Então, o único aspecto a ressaltar é que dessas operações todas fica evidenciado que o regime democrático é a única opção possível de controle da administração. O Ministério Público de São Paulo colabora, ajuda, contribui. Eu, pessoalmente, tenho uma relação muito próxima com diversas pessoas envolvidas nas investigações e já coloquei o Ministério Público de São Paulo à disposição. No entanto, todos os fatos ali estão relacionados à atuação do MP Federal e da Justiça Federal, com apoio do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de competência originária ou de foro por prerrogativa de função. Acho que o episódio em si, ele é traumático para o cidadão, porque dele pode resultar a impressão de que todos na classe política praticam atos dessa natureza, o que significa, o que corresponde a uma grande injustiça, porque se há, como de fato parece haver, pessoas que se envolveram em atos ilícitos, a imensa maioria da classe política não abona, não aprova, não anui e jamais imaginava que fatos dessa natureza vinham ocorrendo, não é? Nós não podemos condenar a atividade política, que é essencial, sobretudo no regime democrático, em face de atos isolados. Eu costumo dizer que só a política é que consegue celebrar a paz quando as nações estão em guerra, não é? A atividade política é a solução. O mal não está nela, está no comportamento humano. Sem dúvida nenhuma. Doutor, ainda voltando um pouquinho à questão da PEC e também da Lava Jato, existe hoje uma guerra fria entre políticos e promotoria, em Ministério Público, várias ofensivas. Tivemos o exemplo, claro, do senador Fernando Collor lá, disparando ofensas contra o procurador-geral. Como que o senhor, como chefe do MP, se relaciona com a classe política e como os promotores locais devem se relacionar com os políticos da sua cidade? Olha, a relação é político-institucional, eu costumo dizer. É indissociável que do meu cargo de procurador-geral, como do cargo de promotor de justiça, haja relacionamento político e institucional com todos os representantes da classe política. Nada pode interditar ou impedir a conversa, o diálogo, mas jamais pode alimentar qualquer forma de negociação. Isso não existe, não existirá jamais. O que é necessário é que haja uma pauta propositiva de diálogo e que, eventualmente, a convergência seja buscada, mas sem que a classe política abra mão da sua liberdade e sem que jamais se queira cercear a atividade do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Brasileiro têm dado mostras a cada dia de uma grande maturidade democrática mesmo, ao exigir, independentemente do cargo ocupado pelas pessoas, a responsabilização na forma da lei.
Eu costumo dizer, a aposta do Ministério Público é na democracia, no Estado de Direito, na República. E na República não há nenhum espaço de irresponsabilidade. Legal. Guardadas as devidas proporções com a Lava Jato, em São Paulo nós temos um escândalo também grande, que é a questão do cartel metroferroviário, que está sob investigação do Ministério Público. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse caso, como estão as investigações e se não está demorando muito para ter um desfecho nesse caso. Olha, é diferente, não é? O período histórico é diferente. É preciso deixar claro o seguinte, o escândalo envolvendo contratações de obras do metrô teria ocorrido, sobretudo no início dos anos 90. E segundo, né, os indícios demonstram, e o Ministério Público já vem ajuizando ações, com o envolvimento de empresas privadas e de dirigentes ou servidores de empresas que eram as contratantes, como no caso da Companhia do Metropolitano. A Lava Jato ocorre num outro período histórico, mais recente, quando nós já temos um suporte legislativo diferente daquele que havia no início dos anos 90. Mas no caso mesmo do cartel do metrô, que tanto se fala, é preciso tomar em conta que quem tomou o termo de leniência, que é quando se faz o acordo com a pessoa jurídica investigada, foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, junto com o CAD. O que não teve foi um grande espetáculo, né? Uma grande mediatização do fato, como tem havido no caso da Lava Jato. E para que todo mundo compreenda, quando se fala em delação premiada, envolve pessoas físicas que aceitam, concordam com a investigação. Quando se fala em leniência, termo de leniência ou acordo de leniência, envolve a pessoa jurídica para eventual responsabilização, que foi o que aconteceu neste caso, que foi o que permitiu avançar em muito nas investigações. Mas já há um grande número de ações promovidas e há a firme proposta de responsabilização, tanto das empresas quanto de algumas pessoas físicas. Maravilha, eu peço licença para o senhor, nós temos um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Ok, estamos de volta com o Câmara Recebe, que hoje recebe aqui o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, ele que está em Rio Preto hoje. Tivemos um encontro aí, um evento importante, uma parceria entre o Ministério Público e o MEC, o Ministério da Educação. Queria que o senhor falasse um pouquinho do objetivo da proposta deste encontro aqui em Rio Preto. Pois é. O Ministério Público de São Paulo vem trabalhando bastante na área da educação, desejando incentivar e fomentar o debate, mas, sobretudo, a aproximação do próprio Ministério Público com os dirigentes de ensino. E aqui obtivemos o apoio da Prefeitura Municipal, também da Secretaria de Estado da Educação, para que organizássemos um segundo encontro, que discute, dentre outros temas, gestão democrática nas escolas, o financiamento do ensino, educação inclusiva, que é um outro projeto importante do Ministério Público Paulista, e este segundo encontro reuniu, então, representantes do MEC, professores, professoras, dirigentes de unidades, com a ideia de que o Ministério Público, que deve fiscalizar, que deve controlar e tem feito isso, também possa participar da elaboração da política pública neste diálogo de política institucional a que me referi agora há pouco. Maravilha. Bom, voltando a falar dos temas aí de
repercussão até nacional. Temos em debate hoje no Supremo Tribunal Federal uma, acho que é a arguição de inconstitucionalidade em relação à descriminalização do uso de drogas. Inclusive, o senhor parece que fez uma sustentação oral lá contra essa proposta. Queria que o senhor falasse qual é o entendimento do senhor a respeito desse tema tão polêmico. Olha, eu sou contrário à descriminalização do porte, ainda que para uso de substância psicoativa, entorpecente ou droga, como queira. Sou contrário porque, como disse lá no Supremo Tribunal Federal, de fato estive lá sustentando esta tese. A descriminalização, ela não pode ser jamais a porta de saída, o início de um programa, mas ela pode ser a ponta de chegada de um grande programa de Estado que envolva atenção à área de saúde, assistência social e reinserção daqueles que eventualmente sejam dependentes do uso de drogas. A simples descriminalização soa, sobretudo para a juventude, como uma onda liberalizante do consumo de toda e qualquer droga, e o Brasil tem hoje um terrível flagelo para combater, que é o uso indiscriminado do crack. O Brasil já é o maior consumidor de crack do mundo, e isso se constitui numa tragédia nas pequenas e nas grandes cidades, nas classes mais ricas ou mais abastadas, como também nas menos favorecidas. Ou seja, o crack não respeita diferença alguma e é capaz de desnaturar todo e qualquer ser humano que dele faz uso. A opção por descriminalizar a droga, sob o pretexto de que o uso de droga diz respeito à intimidade, na minha avaliação, ignora o fato de que a droga sempre altera o comportamento humano e pode desencadear a prática de crime. Não é incomum, não é? Ouvirmos dizer das pessoas que praticam furtos, pequenos furtos ou roubos, eventualmente homicídios, para financiar a droga que pretende consumir. Por isso é que eu, de fato, me posiciono contrariamente à descriminalização, muito embora reconheça que, neste campo, nós devemos tratar o tema com mais médico e menos polícia. A questão da abordagem do uso da droga, da dependência, não é um assunto policial. Tem que ser um assunto de saúde pública, de medicina, de assistência social. Mas isso não existe ainda no Brasil e não é pela via da descriminalização que nós vamos caminhar ou dar um passo adiante. Alexandre, se me permite ainda a respeito desse tema, nenhum país do mundo deu início a uma campanha, a um programa novo de tratamento desse tema pela via da descriminalização. Muito se fala do Uruguai, de Portugal, da Espanha, que são países em que se adotou a descriminalização. Porém, todos o fizeram ao final de uma longa jornada de investimento, sobretudo na área da saúde, algo inexistente no Brasil. Lembrando que nesse país é apenas a maconha, né? Outras substâncias não se enquadram aí nessa... E o senhor falou do crack, talvez para muitos o grande flagelo social hoje do Brasil é o crack, né, doutor? Inclusive com cracolândias. Aqui em Rio Preto temos um princípio de cracolândia, inclusive na praça central da cidade. Como tratar isso, doutor? Pois é, não ignorando o problema. Né? A descriminalização por este modo, como se pretende, infelizmente, eu venho apelando essa consciência na minha avaliação e com todo respeito ao posicionamento contrário, não ignorando o problema, não se ausentando desse debate. Esta é uma questão crucial. O crack tem uma outra característica. O tráfico de entorpecentes, de crack, é feito em pequenas quantidades, envolvendo sempre um numerário muito pequeno. Quem carrega consigo algumas pedras, algumas dezenas de pedras, ele comercializa parte delas para consumir, para financiar o próprio consumo. Nós estamos em frente a um comércio varejista, o tráfico em pequenas quantidades. Isto não pode ser ignorado e, convenhamos, o tratamento há de ser rigoroso, não necessariamente policial, mas rigoroso, com atenção absoluta, com prioridade absoluta. O crack, volto a dizer, ele desnatura o ser humano. Quando alcança a juventude, vai comprometer o futuro da sociedade brasileira. É um compromisso, que eu costumo dizer, intergeracional. Nós temos que prestar muita atenção no que ocorre hoje nas ruas, nas praças, como aqui em Rio Preto, para que este flagelo não se perpetue e não produza danos por toda a história. E só para a gente finalizar esse assunto, qual a tendência do Supremo? Olha, por enquanto, nós temos 3 votos, um
libera para toda e qualquer droga. 2, sinalizam para a liberação tão somente da cannabis ou da maconha, mas na avaliação de muitos, a maconha pode ser a porta de entrada para o consumo de outras drogas. Vamos aguardar a decisão dos outros ministros. Eu tenho a expectativa, o desejo de que não prevaleça esse entendimento e o convencimento jurídico de que não deva mesmo prevalecer. Sem dúvida. Bom, vamos voltar a falar de corrupção. Recentemente tivemos um decreto do governador Alckmin, né, que baixou uma norma anticorrupção, vamos dizer assim, a municípios. Tivemos também uma campanha do MP estadual com o MPF, um pacote anticorrupção. O que eu queria saber do senhor é se algum dia a nossa sociedade vai se ver livre da corrupção. Alexandre, acho que não. Lamento informar, mas acho que não, porque a corrupção acompanha a sociedade humana desde sempre. Fazendo pesquisas, nós vamos encontrar registros de corrupção, mas desde do Antigo Egito. Não há nenhuma sociedade em que não tenha havido o desejo do homem de satisfação de interesses egoísticos ou pessoais, ainda que à custa do dano ou do prejuízo a outrem ou da violação de regras morais. Isso acompanha o ser humano. O que nós teremos, e aí a expectativa, e nisso eu sou otimista, instituições que funcionem adequadamente e um aparato judicial e normativo, leis, enfim, que sejam aplicadas com rapidez, para que aquele que se locuplete seja condenado na proporção da gravidade do ilícito e que isto não demore, que signifique sempre para a sociedade uma resposta pronta. Tão grave quanto praticar um tráfico de entorpecente é praticar um ato de corrupção, porque causa dano sistêmico para todo o Estado brasileiro. Então, muito embora eu tenha que fazer a constatação de que nós não vamos nos livrar da corrupção, eu sou otimista, sim, de perceber que o Brasil vem melhorando e avançando bastante nesta área. Eu vou, se me permite, vou lhe dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quando se falava em nepotismo no Brasil, a resposta que nós, promotores, tínhamos de que essa era uma circunstância natural da vida política brasileira e que a contratação de parentes era algo indissociável. Normal. Hoje nós já temos súmula vinculante que proíbe. Eu tenho ajuizado, de 2 anos para cá, ações de controle de constitucionalidade, sobretudo para cargos em comissão. Já conseguimos a extinção, no estado de São Paulo, de mais de 20 mil cargos em comissão. 90% das nossas ações são julgadas procedentes. Estamos mudando a cultura. Em Rio Preto, inclusive, né? Temos a ação aí do Dr. Sérgio Clementino, contra cargos em comissão, e por conta da recriação deles, o prefeito acabou sendo alvo de uma ação do Dr. Sérgio. Perfeito. Então, o Ministério Público vem contribuindo, o Judiciário vem contribuindo, e a classe política, eu devo reconhecer, na sua imensa maioria, apoia a ação do Ministério Público e a resposta do Judiciário. Nós não podemos nunca julgar o ilícito como regra, porque senão nós cometemos uma injustiça brutal com homens e mulheres que se dedicam à atividade pública com honestidade e retidão. Sem dúvida. Falar um pouquinho de Rio Preto, doutor, tivemos hoje aqui na Câmara uma reunião, uma audiência da CPI estadual que apura acidentes ferroviários no Estado. E um dos deputados, o deputado Abelardo Camarinha, chegou a cobrar uma ação mais incisiva do Ministério Público em relação à América Latina Logística. Sabemos que é uma concessão federal, mas ele cobrou o Ministério Público. O Ministério Público teria realmente alguma forma de atuar no sentido de garantir segurança às cidades onde essa linha atravessa, de cobrar melhorias na malha? O que o Ministério Público poderia fazer nesse caso? Nesse caso específico, nós temos tanto a atuação em conjunto com o Ministério Público Federal, como temos a atuação em separado, e se o deputado Camarinha for pesquisar, vai identificar alguns termos de ajustamento de conduta celebrados por este mesmo promotor que estamos mencionando, o Dr. Sérgio Clementino, a respeito deste tema. Esse não é um tema que tenha passado despercebido do Ministério Público aqui de Rio Preto, muito pelo contrário, volto a dizer, há na questão da segurança atuação conjugada com o Ministério Público Federal, como há também termo de ajustamento de conduta já celebrado. O Ministério Público continua atuando nesta área com vigor. Legal. Rapidamente, nosso tempo está chegando ao final. Queria que o senhor falasse... Bom, em 2011 tivemos aquela grande operação do GAECO, a Operação Fratelli. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho do GAECO na nossa região, bastante atuante, e se o senhor tem alguma novidade da Fratelli.
Olha, o trabalho do GAECO na região e no estado todo é notável, né? No combate ao crime organizado, da facção criminosa, o PCC, eu gosto, só para lembrar, que há pouco mais de um ano e meio, nós conseguimos concluir uma grande investigação que, pela primeira vez, demonstrou não só a existência do PCC no estado, como também todas as lideranças e o seu modo de organização, servindo hoje de fonte de estudo para qualquer pessoa que queira analisar o fenômeno da criminalidade organizada no Brasil. Com relação à Operação Fratelli, o aspecto criminal foi já apurado, suficientemente apurado, já há algumas ações penais em andamento, as ações de improbidade também ajuizadas, no que dependia do concurso do Ministério Público Federal, obtivemos o apoio, nem todos os indícios iniciais se confirmaram, alguns arquivamentos foram promovidos, e prosseguimos, né? Essa grande operação, que envolveu mais de 70 municípios, demonstrou a possibilidade concreta de atuação integrada, né? Porque nós envolvemos ali Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a própria Polícia Militar, Federal, a Receita, né? A Polícia Federal, enfim, a necessidade de uma atuação integrada para fazer frente a um fenômeno que se repete, às vezes, em muitos municípios. Mas, volto a dizer, as ações estão em andamento, alguns já foram arquivadas e há muito trabalho a ser feito. Legal, a própria operação em si já foi suficiente para desmontar o esquema, né? Doutor, Procuradorias de Justiça Regionais, existe esse projeto e Rio Preto está nela? Está, Rio Preto está. Eu gostaria de ver aprovado na Assembleia Legislativa tanto a criação para a área da educação quanto para a área da saúde. São duas áreas em que eu venho investindo muito. Na capital, nós também teremos uma promotoria especializada na área da educação. Fizemos um projeto piloto com enorme êxito na capital. Conseguimos reduzir muito a judicialização, porque especializa a promotoria, o promotor de justiça, e aproxima do poder público para o diálogo, não é? É óbvio que quando não há negociação possível, aí ajuiza a ação, mas a prática tem mostrado que a atuação cooperada evita um processo desnecessário. E aí seria um procurador regional, seria nomeado um procurador com autonomia de atuação? Promotor de justiça, seriam promotores de justiça com cargo fixo. Aliás, ontem nós conseguimos aprovar lá em São Paulo uma proposta minha de criação de mais um cargo aqui para São José do Rio Preto, uma promotoria de justiça na área das execuções criminais. Nesses últimos 2 anos, nós criamos 2 cargos aqui, não é? O primeiro foi para a área da infância e ontem, na data de ontem, a promotoria para a execução criminal, mais um promotor para a área das execuções criminais. Havíamos, há 3 anos atrás, criados outros 2, não é? Promotores de justiça auxiliares. Então, em pouco menos de 3 anos e meio, Rio Preto ganhou 4 novos cargos de promotores de justiça, num reconhecimento claro da importância não só de Rio Preto, mas como de toda a região. Sem dúvida. Doutor, para a gente concluir, o senhor já provou que acompanha o trabalho desenvolvido aqui pelo MP de Rio Preto, mas queria que o senhor falasse um pouquinho de como o senhor vê o trabalho dos nossos promotores e como avalia esse trabalho. Olha, falando sincero e francamente, eu tenho imenso orgulho. Eu, de fato, acompanho não só de Rio Preto, mas de toda a região. Podemos falar de Catanduva, podemos falar de Olímpia, podemos falar sobre toda a região, indo para Votuporanga, para Fernandópolis, para Jales. Tenho admiração, respeito e sei que o que é executado dia a dia nestas comarcas todas, nestas promotorias todas, é essencial. Essencial não apenas para a responsabilização de pessoas, mas é essencial para melhorar a vida das pessoas. Quando um promotor de justiça atua e atua com independência, é a voz da sociedade que se impõe. Eu sou admirador do trabalho que os meus colegas aqui na região vêm desempenhando. Maravilha. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou aqui neste Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima semana.